E põe seu nome só uma vez, tá? Não precisa pôr várias vezes, que uma vez que você põe seu nome, já fica registrado. A professora Renatinha sumiu? Não tá aparecendo? Não tá aparecendo? Vou começar. Não, ó. Vou começar. Apareceu. Peraí, Marta, só um minutinho. Tá. Oi, Ricardinho. Oi, Lorena. Já começa. Só falta dar errado aqui. Peraí. Peraí, gente, que tá tentando. Isso acontece, tá? Se os problemas técnicos já tá resolvendo. Oi, professoras, boa noite. Boa noite. Acho que foi boa tarde, hein? Mariane, coloca seu nome e a série no chat, por favor. Aí. Tô colocando. A série também. Tá certo. Não tá indo, Marta? Agora apareceu. Vocês estão vendo uma tela? Sim. Sim. A gente pode começar? Sim. Peraí. Então, agora o microfone, tá bom? Agora a gente vai fazer a apresentação. Tem aluno que não me conhece, porque eu não dou aula. Então, eu sou a professora Marta, eu dou aula de ciências no 5º ano e dou aula de biologia nas primeiras séries, tá? Agora, as outras professoras que estão participando vão se apresentar. Professora Renatinha, pode se apresentar, por favor? Sim, eu sou a Renata, professora de Ciências e Biologia, Ciências nos 9º anos e Biologia no 2º e no 3º. Fernandinha, se apresenta, por favor. Sou a professora Fernanda, eu trabalho com ciências nos 8º, de projeto de vida com os 7º B e C, e prática de ciências no 6º A, B e C. Ana Lúcia. Boa noite, eu sou a professora Ana Lúcia, trabalho geografia com 6º e 7º ano, orientação de estudos no 7º B e projeto de vida no 8º A. Tina, por favor, se apresenta. Boa noite, eu sou a professora Tereza Cristina, eu estou dando aula nos 6º e 7º anos de História. Obrigada, agora a Robertinha. Boa noite, meu nome é Roberta, ministro aulas de língua portuguesa nos 7º A, B e C e orientação de estudos no 8º A e B. E para a Silvana. Boa noite, eu sou professora Silvana de Ciências nos 7º anos A, B e C, prática de ciências nos 7º anos A, B e C, 8º B e C, e prática de matemática no 8º ano A. Então, gente, todo mundo seja muito bem-vindo. Não esquece de desligar o microfone e não esquece de pôr nome sério no chat, tudo bem? Então, Renata, pode passar a tela, por favor. Gente, agora a gente vai refletir um pouquinho. Quando a gente fala gravidez na adolescência, evitar doença sexualmente transmissível, é comum as pessoas pensarem, eu já sei de tudo isso, imagina. Mas vamos pensar um pouco, será que a gente sabe mesmo? Então, a gente vai começar uma reflexão fazendo análise de texto e análise de gráfico, que é uma habilidade que faz parte de todas as disciplinas, a gente precisa saber isso. Então, a Renatinha vai passar para a próxima tela, por favor. Aqui está falando um pouquinho, o Ministério da Saúde fala o seguinte, que a adolescência por si só já é uma fase muito complicada de autoafirmação, é quando a gente descobre que a vida não é um conto de fadas, que nossos pais não são aqueles super-heróis que a gente imaginava, é uma fase de muita turbulência, de muito conflito dentro da gente. Só a adolescência por si só já é complicada. Agora, imagina a adolescência com uma gravidez. Aos 10, aos 12 anos, aos 19.
Como seria para você encarar uma gravidez hoje? Sempre quando a gente faz essa aula, que é uma aula muito esperada na escola, a gente costuma fazer aula de sexualidade no 8º e no 1º. E os alunos adoram. A gente faz muita roda de conversa, a gente faz muita atividade prática sobre isso. E eu sempre pergunto assim, e eu quero que você pense nisso. Você gostaria de engravidar hoje? Meninos, vocês gostariam de que uma menina estivesse grávida de um filho seu hoje? Quem gostaria de estar grávida hoje? Eu quero nada? Ninguém? Não. Tá O chat amarrado aqui de só Jesus. falou não, Marta. Amarrado. O que é que você está fazendo? Ô, louco. Você está fazendo alguma coisa para evitar? Métodos contraceptivos. Então, pensem bem. Agora, no caso das pessoas que têm 10, 11 anos, será que já é para estar usando método contraceptivo? Será que nessa idade a gente tem maturidade suficiente para ter um relacionamento sexual? Será que está na hora? A gente tem que pensar nisso também. Às vezes a sociedade acha que é legal, quanto mais cedo, melhor. Mas por que tem que ser melhor? O relacionamento sexual ele só pode acontecer quando a gente tiver certeza daquilo que a gente está fazendo. Quando a gente tiver certeza que a gente realmente quer. Será que com 10 anos a gente já tem essa certeza? Será que não é melhor deixar isso mais para frente? Então, quem é muito jovem tem que pensar bem nisso. Será que está na hora mesmo? Às vezes não, né, gente? Vamos pensar nisso, tá bom? A próxima, por favor, Rê. Para a gente poder pensar por que tanta menina engravida tão cedo, a gente vai analisar alguns dados. Esse dado aqui também é do Ministério da Saúde, e vocês vão reparar que tudo que a gente for falar hoje, a gente está embasado em fonte confiável, tá? A gente não vai falar nada sem ter confiança naquilo que está falando. Esse dado do Ministério da Saúde fala assim, que em 2014, e esse dado vale para agora também, vale para 2020 também, tá? Nasceram 28.244 filhos de menina de 10 a 14. Olha quanto, se você fizer as contas, vai dar 77 bebês que nascem por dia. Todo dia nascem 77 bebês de mãe que tem de 10 a 14 anos. Mas de 10 a 14 anos é uma idade legal para a gente ser mãe ou ser pai? E são 77 por dia. O que será que acontece para engravidar com muita gente assim e tão jovem, né? A gente Muitas meninas sofrem de abuso, certo? Verdade, quem falou isso, viu? Nós ficamos horrorizados com aquele caso que aconteceu esses dias da menina de 10 anos que até fez o aborto, não foi? Mas essa menina, ela é uma entre 77 que tem filho todo dia. Todo dia. Então, a gente tem que pensar bem o que está acontecendo. Será que a relação sexual não está vindo cedo demais? Será que precisa? A gente tem maturidade emocional para lidar com isso aos 10 anos de idade? Então, a gente tem que pensar bem. Não acho que não é hora de relação sexual tão cedo. Vamos pensar nisso, tá, gente? Agora, se as meninas têm entre 10 e 19 anos, esse número é bem maior. Olha que número enorme. Em um ano, 534.364 meninas engravidam até os 19. Se a gente dividir, vai dar 1.500 crianças nascendo de mãe que tem menos de 19 anos todo dia. Cada dia nasce 1.500. Imagina hoje você pensar, nasceram 1.500 bebês de mãe com menos de 19. Só que com 19 anos, a gente não tem emprego, a gente não tem profissão, a gente não tem casa. Como é que fica para a gente lidar com essa situação? Por isso que a gente tem que pensar bem. Muitas vezes, os métodos contraceptivos são usados errado e a menina acaba engravidando cedo demais. Por isso que a gente tem que pensar, será que está na hora? Será que não é melhor esperar? Do filho querer enfrentar a mãe falando assim, mas você teve filho com 19 anos, qual o problema de eu ter um? Ocorre muito isso.
Mas pensa bem, você quer oferecer para o seu filho as mesmas condições que seus pais ofereceram para você? Ou você quer oferecer mais para o seu filho? Se você engravidar hoje, você vai oferecer o que para o seu filho? Hoje você tem condições de sustentar a si mesmo? Será que hoje seria legal você engravidar? Mesmo que sua mãe engravidou cedo, é justificativa para você engravidar cedo também? Pensa bem, né, gente? Nós temos que pensar tanto no nosso emocional, será que eu vou saber lidar com isso? Será que eu vou saber cuidar de uma criança? E no econômico também. O que eu vou oferecer para essa criança hoje? Por isso que a gente tem que pensar, se eu não quero engravidar hoje, o que eu estou fazendo para evitar? A gente tem que pensar muito nisso, tá bom? A gente tem que pensar e vamos para o próximo dado. Próximo, Rê, por favor. Ô, Marta, teve uma Oi. aluna que colocou algo interessante aqui. Ela falou que eles são criança cuidando de criança. Então, né? E para quem que sobra quando uma criança vai cuidar de outra criança? Sobra para os pais, né? Então, gente, olha esse dado aqui. Esse dado fala que tanto escola particular quanto escola pública, a maioria tem conhecimento básico sobre DST. DST é doença sexualmente transmissível. Então, conhecimento, os alunos têm, vocês concordam? Porque esse dado é confiável, tá? Todos os dados que eu vou mostrar aqui são confiáveis. Então, eles têm conhecimento, concordam com isso? Olha o próximo dado, o Rê. Próximo dado. Quando a gente quer ler um gráfico, a gente precisa ler primeiro o título dele, tá? E no título desse gráfico está falando assim sobre o próprio risco de pegar AIDS. Se você analisar, a coluna mais escura está falando risco pequeno. Quer dizer, a maioria dos jovens acham que não correm risco de pegar AIDS. E vocês sabem que AIDS ainda não tem cura, apesar do tratamento hoje, ele é eficaz. Por quê? A maioria das pessoas que têm AIDS, elas não têm sintoma. A pessoa convive com o vírus da AIDS 20, 30 anos, sem ficar doente. O vírus fica incubado, porque tem um tratamento eficaz, porém não tem cura. E aí, o jovem acha que ele não pega AIDS, porque o jovem não viveu nos anos 80, que quando a pessoa pegava AIDS, era a certeza de morte, era uma condenação à morte, por quê? A pessoa pegava AIDS, dali pouco tempo, ela ficava tão debilitada, que ela ficava muito magra, perdia dente, perdia cabelo, e essas pessoas acabavam morrendo de uma doença simples, como uma gripe qualquer. Então, nos anos 80, 90, a gente tinha muito medo de pegar AIDS. Hoje o jovem não tem medo mais, porque ele não sabe o risco que é. E muitos jovens estão pegando AIDS. Esses jovens estão transmitindo o vírus da AIDS, porque eles não têm sintomas e eles não sabem que tem o vírus. E o número de pessoas com AIDS na idade de vocês está aumentando a cada dia. Por causa disso, porque vocês acham que não correm risco nenhum. Olha o risco que vocês correm pensando assim, tá? Vamos continuar, então. Próximo dado. Aqui está falando sobre usar preservativo, tá? E é um dado confiável também. E aqui diz o seguinte, tanto homem quanto mulher, mais de 60%, eles só usam preservativo de vez em quando ou nem usa. Qual o risco de pegar a doença de engravidar? O fato de não usar preservativo é um problema sério, hein, gente? Vamos para a próxima tela. Esse dado aqui, que ele é do IBGE, está falando o seguinte, está dividindo por região, mas o assunto que está no título do gráfico fala o seguinte, conteúdo relacionado à educação sexual recebido na escola. Se você vê, em azul, fala sobre AIDS. Quer dizer que na escola, quase 90% das pessoas recebem informação sobre AIDS. Quer dizer que tem conhecimento. E depois fala sobre a prevenção da gravidez. Na escola,
quase 80% das pessoas no Brasil recebem informação sobre prevenção da gravidez. Então, se a gente recebe informação, e aqui tem outro dado importante, 79% das pessoas sabem que o preservativo é de graça, que pode ir no postinho e pegar a camisinha de graça. As pessoas sabem disso. Então, a gente pode concluir com esse gráfico que se tantas meninas engravidam, como a gente viu no começo, não é por falta de informação, não é porque não tem camisinha, porque todo mundo sabe que a camisinha é de graça. Então, não é por falta de informação. Mas por que será que as meninas engravidam, se não é por falta de informação? Vamos para a próxima tela. Aqui é a conclusão. O jovem tem conhecimento sobre DST, o jovem tem conhecimento que precisa usar a camisinha, o jovem tem conhecimento que a camisinha é de graça no postinho, mas por que tantas meninas engravidam? Alguém consegue responder para mim? Eu vou esperar um pouquinho para ver se alguém responde, tá bom? Quem quer responder? Lucrécia? Qual a pergunta mesmo, senhora? Ó, a pergunta é assim. Se o jovem tem conhecimento, se o jovem sabe que a camisinha é de graça, por que tanta menina engravida? 1.500 dias. Eu acho que as meninas engravidam, algumas, né? Porque querem. Porque realmente querem ter filho cedo, não sei. Pior que isso é verdade, viu, Fran? Muitas engravidam porque querem. Mas eu tenho a resposta de uma especialista. Tem gente falando no chat que é assédio, que é fogo. Mas tem uma especialista que responde isso. Olha a próxima tela. Professora Marta, muitas meninas engravidam por abuso, sim. Só que tem a diferença entre consciente e não consciente. Porque não consciente é quando a pessoa não quer aquilo. Agora a pessoa sabe o que ela está fazendo e mesmo assim faz sem usar preservativo, isso já não é assédio e nem estrupo. É verdade isso que você falou. Mas a Fernanda Zurita, que ela é especialista nesse assunto, ela fala que a maioria das meninas engravidam. Por quê? É um pensamento mágico. As meninas pensam, mas isso não vai acontecer comigo. Eu nem me imagino grávida. E aí, ela não se previne porque ela acha que não vai acontecer com ela. Então, quando a menina aparece grávida, no postinho, e é perguntado, você engravidou porque você não sabe usar preservativo. A menina fala, eu sei usar preservativo, mas eu pensei que não fosse acontecer. Foi só uma vez. Tem gente que acha que quando é uma vez só não engravida. Olha o absurdo. Tem gente que acha que quando é a primeira vez, não engravida também. Marta, pode falar. Alguns anos atrás, numa escola aqui em Porto Ferreira, veio trabalhar uma professora de educação física de Ibaté. Ela tinha uma filha, já mocinha na época. Ela não chegou a ter penetração na primeira vez, né? Foi aquela brincadeira só e ela engravidou. Ela perdeu a virgindade, o rompimento do ímen aconteceu na hora do parto. Então, tem gente que acha que a menina virgem não engravida. E eles não sabem também que se tiver ejaculação próximo da vagina, se tiver tudo lubrificado, mesmo sem penetração, engravida. Porque o espermatozoide nada até lá, não é? Então, tem muitos mitos que até hoje perduram. Essa coisa de menina virgem não engravida é mentira, gente. Como aconteceu com a colega da Ana Lúcia. Essa coisa de pela primeira vez não engravida também. Bastou o espermatozoide ter uma lubrificação ali para ele poder subir, entrar na vagina. Se tiver óvulo, vai acontecer a fecundação e vai engravidar. Essa é a parte que a professora Renatinha vai explicar para a gente. Eu quero perguntar se alguém tem alguma dúvida dessa minha parte, que acabou agora a minha parte, vai começar a professora Ana Lúcia. Alguém quer perguntar ou eu posso passar para a professora Ana Lúcia? Professora, os riscos da pessoa engravidar são menores quando ela não está na fecundação? É assim, a mulher fica fértil 1 dia por mês, porque o óvulo dura 4 horas.
é só um dia que a gente fica fértil. Esse dia é 14 dias depois da menstruação. Você menstruou hoje, daqui a 14 dias você vai ficar fértil. O problema é que a adolescente é desregulada. Às vezes a menstruação vem hoje, dali a pouco vem de novo. É tudo bagunçado a menstruação da adolescente, principalmente no começo.